Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui com o nosso tradicional vídeo de análise da entrevista coletiva do treinador Odair Hellmann, que falou depois da partida contra o Grêmio. Essa derrota com sabor de esperança, talvez, é um desempenho que o Santos apresentou que foi melhor do que muita gente esperava, assim. Acabamos perdendo por 1-0, mas talvez tenhamos apresentado um futebol bastante digno, de uma maneira que não vimos em outras derrotas. Foi até o meu comentário no pós-jogo, em que pelo menos nessa derrota, que é a primeira derrota do ano, talvez que o Santista possa chegar depois do jogo e falar que foi um bom desempenho. Então, tivemos a entrevista coletiva do Odair Hellmann lá no Rio Grande do Sul. Falaremos sobre ela, sobre algumas das respostas dele. Foi uma entrevista bem curtinha, só 10 minutos de entrevista. E colocaremos aqui alguns trechos também. Ele falou sobre o desempenho do Santos em campo, sobre a questão do Soteldo, que entrou e foi expulso, se vai poupar jogadores. Então vamos ver como que foram as falas de Odair Hellmann depois da derrota para o Grêmio, já pensando no jogo de quinta-feira contra o Audax Italiano e no confronto de domingo em casa contra o Atlético Mineiro, na continuação do Campeonato Brasileiro. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe, chegamos a 1.093 inscritos, então vamos chegar logo no 1.100, para depois partir para 2.000, se inscreve aí, dá essa força, deixe seu like, compartilha e comente o que você está achando do trabalho de Odair Hellmann. Finalmente, talvez seja o primeiro jogo que o Santista pode olhar, assim, um jogo que foi de grande dificuldade contra um adversário de camisa pesada, em que o Santos demonstrou um futebol em alto nível, assim, nível digno, né? Não foi aquele futebol espetacular, mas foi um Santos que se mostrou bastante seguro, presente no campo do adversário. Enfim, evoluiu, que é uma coisa que nós sempre falamos aqui. O time não precisa se tornar o melhor time do mundo de um dia para o outro, mas precisa ir melhorando e dessa vez finalmente teve uma evolução visível, organização tática, sem muitas perdas de bola, né? Presença dos jogadores em campo, então foi um jogo interessante nesse sentido e o Odair Hellmann falou sobre isso na entrevista coletiva. Então a primeira pergunta foi essa questão, exatamente, da competitividade do Santos, e pontos positivos e negativos sobre a partida em si. E a avaliação do Odair Hellmann começa muito significativa, eu acho. Ele já começa falando que é o melhor desempenho do time até agora. Então, foi o melhor jogo do Santos em termos de desempenho desde que ele assumiu. E isso é uma coisa que faz sentido se nós considerarmos como que foram os outros jogos do Santos. O Santos que, mesmo quando vencia, não transmitia essa confiança, não conseguia ter esse volume de jogo. No jogo de ontem conseguiu. Então ele fala que está triste pelo resultado, claro, porque nunca é bom perder. Merecia talvez mais, né, pelo que fez em campo, mas a justiça no futebol é colocar a bola para dentro do gol, concordo plenamente. Né? É difícil falar de justiça, a menos que tenha interferência direta da arbitragem de maneira negativa. Não existe justiça no futebol para além de marcar gols. E aí ele falou assim: às vezes você não vai tão bem, consegue vitória, essa é a justiça do futebol, mas o importante foi a evolução da equipe em todos os sentidos, organização, no jogo, na intensidade, na questão de competição. Então, ele fala sobre tudo isso e já começa descrevendo como que foi essa evolução dentro da partida, e é esse trecho que eu vou colocar para nós ouvirmos agora, assim que possível. Então ele fala sobre como o Santos evoluiu, fala diferenciando o primeiro do segundo tempo, que o segundo tempo foi melhor, mas que mesmo no primeiro tempo teve uma segurança na questão de esquema tático mesmo, né? Na questão defensiva, presença no campo do Grêmio, e o segundo tempo acabou sendo ainda melhor. Na minha visão, nós fomos melhores que o Grêmio na partida, nos impusemos principalmente no segundo tempo, mais porque no primeiro tempo o jogo ficou nessa competição em igualdade, mas nós com boa organização defensiva e hoje com a transição que nos faltou no segundo tempo do jogo contra o Botafogo. A gente chegou até próximo, criou com bola parada no primeiro tempo, uma outra situação que a gente chegou até próximo da área e acabou no penúltimo passe para definição não acontecendo. No segundo tempo, com mais volume ainda, com mais posse,
né? Levando mais dificuldades ao Grêmio. Claro, sofremos um ou dois contra-ataques, que é normal, mas também conseguimos evitar vários outros, porque estávamos bem postados dentro do campo do Grêmio e criando oportunidades, mas nos faltou, tudo isso eu te falei de bom, mas nos faltou a última parte do campo, onde é o penúltimo passe, ou aquele último passe e a finalização. Então a gente teve organização, teve intensidade, teve competição, mas a última parte para definir o jogo, para criar uma situação mais importante, de uma chance mais clara, não aconteceu no jogo de hoje, né? Então a gente precisa continuar nessa evolução no aspecto do jogo, no aspecto da competição, de organização, e acabar a jogada. A gente foi efetivo no jogo anterior, né? Então, e aí ele vai falar sobre como o Santos teve mais eficácia no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. De fato, né? O Santos não teve tantas chances no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas conseguiu marcar 2 gols. E neste jogo, o Santos acabou não tendo aí. E ele destacou uma coisa importante, que é o Santos precisa acertar esse último passe, essa questão do penúltimo passe, enfim. Faltou isso nessa partida. Então, ele continuou falando que na visão dele o Santos foi melhor que o Grêmio, se impôs principalmente no segundo tempo, né? E tem que continuar essa evolução. Teve mais volume, sim, né? Rondou a área, mas não conseguiu terminar a jogada. Precisa evoluir nesse aspecto de finalização, de conclusão, que é o contrário do que foi no jogo passado, talvez, em que o Botafogo acabou dando 2 chances, 3 chances para o Santos. O Santos fez 2 gols, fez um gol, depois conseguiu um pênalti. Dessa vez não conseguiu essa oportunidade. Talvez não tenha dado tantas grandes chances para o adversário também, né? O Grêmio não teve grandes chances assim. O João Paulo fez grandes defesas, mas não foram aquelas jogadas em que a defesa toda falha, né? O gol eu até acho que foi, mas também foi um lance não tão normal assim. A segunda pergunta é a questão do Soteldo, né? Que entrou durante a partida e acabou sendo expulso, e enquanto entrou foi uma válvula de escape com aquela jogada individual. E ele perguntou, né, como que seria a conversa com o Soteldo. E o Odair falou que sempre conversa, vai conversar normalmente. Antes do jogo ele falou sobre esquecer a arbitragem, fazer o jogo. E aí ele até fala assim que tá difícil a minha relação com a arbitragem, porque eles querem acabar com o confronto, com essa coisa de conflito, né, de discussão por causa de decisões da arbitragem, e estão levantando o tom. E é meio que a recomendação da arbitragem atualmente. Caso tenha uma decisão por VAR ou alguma decisão da arbitragem, já advertir com o amarelo se tiver algum tipo de tom mais agressivo por parte dos jogadores, digamos assim. Aí ele fala assim, que o Soteldo foi expulso, com o Soteldo em campo no final, né, com o volume que o Santos estava tendo, talvez tivesse mais oportunidades, mesmo com 10 o Santos conseguiu buscar até o final, e com o Soteldo teria até mais possibilidades de conseguir finalizar e marcar o gol nos últimos minutos e efetivar o que vinha construindo. Então, ele se limitou a dizer isso sobre o Soteldo, que se torna um desfalque para a próxima partida no Campeonato Brasileiro. É uma pergunta interessante de um jornalista gaúcho, pelo sotaque, que ele falou que foi a volta do Grêmio para a primeira divisão e pediu para o Odair falar um pouco sobre o que ele chamou a atenção no Grêmio. E aí o Odair Helman respondeu assim, o que mais me chamou a atenção foi o Santos. E aí ele fala assim, que o Grêmio é um time experiente, que o Renato conseguiu uma adaptação muito rápida dos jogadores experientes, e aí conseguiu fazer essa experiência com as características dos jogadores, se agruparem, formar um coletivo forte. E aí ele fala assim, não, eu visualizo o Santos, né? Então, o Grêmio tem todos esses pontos positivos, o que eu quero é do Santos daqui para mais, ele fala. Então, o resultado não veio, todos tristes, né? Merecia algo melhor, mas continuar essa competição interna, que fala competição no sentido de jogadores buscando melhorarem entre si e serem melhores que o outro. Então, conseguir subir nos treinamentos para que essa régua suba. Então, essa régua de qualidade do elenco e de técnica, melhoria técnica do elenco. Ele termina a resposta falando que melhorou, evoluiu, tem que continuar com essa evolução para transformar em resultado, essa evolução em resultado, e competir bem no brasileiro e nos mata-matas. Foi perguntado sobre reforços, e aí ele falou assim, é dia 20 que fecha a janela, hoje é dia 16, então a nossa janela é descansar, recuperar bem. Acho que ficou no sentido de que já é dia 16, hoje já é dia 17, então a chance de chegar alguém sem inscrito de hoje até o dia 20 é minúscula. Então, como ele disse, a janela de reforços é descansar, recuperar. Ele fala que fez uma viagem de 10 horas e meia
até Caxias do Sul. E agora tem uma sequência de jogos em 3, 4 dias. O Santos volta a campo na quinta-feira, depois joga no domingo, depois joga na quarta, na volta da Copa do Brasil, depois, se não me engano, joga no sábado. Então vai ser esse final de mês de abril e mês de maio pauleira, e tomara que continue assim, o Santos continua vivo nas competições. E aí ele vai ter que usar todo mundo. Ele falou que confia no grupo e tem que usar a partida de hoje como parâmetro de evolução da competição, ele fala. E isso é uma palavra que ele usei, né, que ele falou que usou quando parou, assim, que tem qualidade, tem que crescer na competição, na intensidade, na organização, para gerar todo esse potencial, transformar esse potencial dos jogadores em resultado, e para que esse potencial dos jogadores individualmente possa aparecer com o coletivo forte. Nesse sentido que ele falou. Ele falou que teve até bons jogos, teve boas situações, boas vitórias, o Santos vinha de 3 vitórias seguidas, mas hoje foi uma melhor atuação. Na opinião dele, foi a melhor atuação. Vamos buscar esse parâmetro e transformar em resultado. E aí a última pergunta foi a questão de ter o Audax na quinta-feira, depois o Atlético Mineiro em casa, jogo difícil. Se existe uma possibilidade de poupar jogadores e se já estamos no aguardo do Mendonça para voltar para o time. E aí ele falou assim, não só o Soteldo, né, que a pergunta mencionava especificamente o Soteldo, mas também tem o Barbosa, e aí já pergunta assim, já tem alguma notícia do Lucas Barbosa? Ele falou, espera que não seja grave, mas sentiu forte no tornozelo, possivelmente não joga na quinta-feira. E ele falou de progredir a volta do Mendonça, dos outros jogadores, como o João, o Joaquim, João, eu suponho que seja o João Lucas. E aí, quando ele fala de trocas, assim, já tem 2 trocas que ele vai fazer. Então, mesmo que ele não quisesse poupar jogadores, né, se quisesse usar o mesmo time, já não vai poder ter 2 jogadores, que são o Soteldo e o Lucas Barbosa, muito possivelmente. Isso para domingo, mas imagino eu que para o Dax italiano o Soteldo esteja à disposição. E aí, por isso que ele fala da questão da importância do grupo, e eu vou colocar o finalzinho da fala dele, em que ele fala exatamente sobre essa questão, né, de poupar ou não jogadores e de como que ele gostaria de ter os jogadores ou não. Já não teria 2. Então é por isso que eu falo do grupo, da importância do grupo para esses momentos, para a regularidade de jogos que a gente vai ter e o desempenho, a intensidade. Para manter a intensidade que a gente teve hoje, precisa ter esse uso do grupo de todos os jogadores. Agora, nós vamos visualizar, nós vamos recuperar, focar na recuperação, e quem tiver 100%, a ideia é dar continuidade. Claro que nessa continuidade, 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos, aí a gente avalia fisiologia, departamento médico. Quem não tiver apto, está próximo de ter uma lesão, daí é a única forma de a gente dar uma segurada para colocar um cara inteiro, 100%, e a gente recuperar e não ter a lesão. Então a ideia é dar sequência no máximo de jogadores possíveis para que a gente continue com a performance e busque os resultados. Então, basicamente, ele falou que a ideia é não poupar jogadores, a menos que eles precisem ser poupados. Então, basicamente, o Santos, ou a ideia do Odair é manter os jogadores, todos os titulares, na ideia dele, né, de time titular, sempre como titulares, e aí, à medida que o desgaste for batendo, eles sendo substituídos eventualmente de acordo com os exames e as análises da equipe médica do Santos. Então, essa foi a entrevista coletiva do Odair Helman. Não foi uma entrevista muito reveladora, mas foi uma entrevista com um tom muito mais leve depois de uma derrota do que já tivemos antes nas outras coletivas do Odair Helman. Falei aqui que teve uma fala do Giovanni Martinelli, acho excelente, inclusive, do Diário do Peixe, falando que quanto mais cedo o Odair Helman fosse trocado, melhor para o Santos. Caso o Santos evolua, talvez não seja preciso trocar, e é sempre uma coisa melhor, né? Que o treinador faça um trabalho bom bastante para não ser trocado. Vamos ver como que será essa continuidade do trabalho do Odair Helman. Acho que um jogo bom com derrota contra o Grêmio fora de casa é muito pouco ainda para a gente achar que esse time evoluiu bastante a ponto de não buscar, de não ter que brigar contra o rebaixamento, mas já é um alento o fato desse time ter evoluído, já é alguma coisa. Interessante que não foi
durante todas essas pausas que o Odair teve, né, tanto antes de começar o campeonato em janeiro, como agora, nesse intervalo, assim, o jogo contra o Blooming não foi lá essas coisas, mas agora ele teve algum tipo de evolução. Veremos contra o Audax Italiano, contra o Atlético Mineiro. E, na verdade, tem essa grande sequência de jogos em casa que o Santos vai ter, né? Audax Italiano, Atlético Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto e América Mineiro. 4 jogos em casa. Se ele consegue manter esse bom nível de futebol, melhorar ainda mais, ser mais eficiente nos ataques, para que esse time consiga efetivamente ter boas atuações e bons resultados, que era o que o Santos não vinha conseguindo até agora, pelo menos, nas mãos do Odair Helm. Então, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, deixe seu like, compartilhe e comente o que você achou da entrevista de Odair Helman depois dessa derrota, talvez esperançosa, contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado a todos que assistem os vídeos, né? E pra cima deles, um abraço.